Boa tarde, alunos. Bem, então, estamos aqui hoje para dar continuidade ao nosso estudo do eletromagnetismo, nossa quarta aula aqui no ambiente virtual. A gente vai estar falando sobre campos elétricos ainda, desenvolvendo mais alguns conceitos relacionados a ele. Nessa aula eu vou dividir ela em 3 etapas para trabalhar os objetivos que nós vamos ver aqui, até porque a gente não vai ter aula síncrona por causa das provas, e vai ficar um vídeo extremamente extenso. A gente vai definir o campo elétrico numa placa carregada, vai definir o que é a lei de Gauss e vai aplicar essa lei de Gauss para calcular o campo elétrico de uma esfera carregada. Novamente, continuamos utilizando o livro de eletromagnetismo do Reich. Bem, o campo elétrico na superfície, como que a gente vai proceder nele? A gente vai trabalhar de forma bem semelhante que foi o cálculo do nosso campo elétrico com base numa linha de carga infinita. A gente vai considerar agora um plano de dimensões infinitas em que a carga está igualmente distribuída ao longo desse meu plano. Só que agora eu tenho uma densidade que é um pouco diferente, ela não é uma densidade linear, é uma densidade superficial de carga. Ou seja, eu tenho um ρS de coulombs por metro quadrado. E eu tenho aqui a minha placa de dimensões infinitas e em cada pequeno incremento de área, uma área longitudinal, eu posso aproximar esse incremento de uma linha de cargas de dimensões infinitas também. E dentro dessa eu posso observar uma densidade de carga ρS nessa minha linha de carga. Esse pequeno incremento da minha placa. Tendo esse elemento nosso definido, vamos representar ele agora no nosso plano de coordenadas. Vamos colocar ele aqui, por uma questão de simetria, vamos colocar ele no eixo YZ. Ou seja, eu tenho aqui meu x igual a 0 e meu plano vai estar ocupando inteiramente aqui, ó, meu eixo YZ. O que eu tenho? Um pequeno incremento meu de carga que eu vou aproximar de uma linha de carga infinita, ele vai ser dado pelo quê? Considerando que eu estou mantendo aquela minha simetria em relação ao eixo Z que a gente trabalha na linha de carga, então ele vai de um Z de mais infinito a menos infinito e vai ter um pequeno incremento em Y, dy. E eu sei então que a minha densidade aqui, que está em área, se eu fazer um ρS vezes um dy, eu vou ter um coulombs por metro, eu vou ter aqui novamente meu ρL, que era uma densidade linear de carga, que nesse caso aqui vai ser meu ρS dy, certo? E a gente pode ver que essa linha de carga infinita, em um determinado ponto, ela vai produzir um incremento de campo elétrico. Esse meu ponto, ele vai estar essa minha distância R desse meu incremento, certo? Como esse meu incremento ele se assemelha a uma linha de dimensões infinitas, a gente sabe que o campo elétrico que é gerado por uma linha de dimensões infinitas, como a gente definiu na última aula, sendo que essa linha ela não está coincidente com a origem, eu consigo representar ela aqui, ó, em coordenadas cartesianas, sendo que os meus eixos x, ou minhas variáveis x e y, é o meu ponto P, são as coordenadas do meu ponto P que eu quero avaliar. Já x' e y' são as coordenadas do meu incremento de carga, da minha linha de carga de dimensões infinitas. Tá. Levando isso em consideração, eu substituo os valores do nosso sistema nessa equação aqui para o campo elétrico de uma linha de carga de dimensões infinitas. Lembrando que a gente está tratando aqui de um pequeno incremento de campo elétrico, ou seja, um dE. Substituindo aqui meu ρL, vai ser meu ρS vezes o meu pequeno incremento de distância, eu tenho que meu x' ele vai ser 0 e meu y' é meu próprio y'. Então, substituindo, eu fico com esse formato aqui, um x' igual a 0 e aqui meu ρL, foi a única diferença que eu fiz, que eu calculei. Eu sei que aqui no meu ponto P,
esse meu vetor de campo, esse meu DE vai estar nessa direção. Porque é o vetor que vai ligar aqui de forma radial a esse meu incremento de carga. Vai ser esse pequeno incrementinho aqui, está nessa direção. Se eu avaliar sobre o ponto P, que aqui foi colocado no desenho aqui, sobre o eixo Y, ou seja, ele tem umas coordenadas x, qualquer, 0 e 0. Substituindo aqui meu x igual a x e meu y igual a 0, eu vou reduzir meu formato da equação para essa forma. Chegando aqui, ó, ao meu incremento de campo elétrico, tendo um componente na direção de x e um componente da direção de y. Dependendo aqui, ó, do meu posicionamento, do meu incremento da minha linha, e meu ponto P, somente a coordenada x dele que eu estou avaliando. Pela simetria que eu consigo identificar, ou seja, eu sei que nesse caso aqui eu tenho o campo elétrico para cá. Mas, usando o princípio que a gente usou de forma semelhante no caso da linha, eu sei que nesse ponto aqui vai existir um outro incremento de área, uma outra linha de dimensões infinitas, que vai gerar um campo nessa direção, de tal forma que as minhas componentes em y vão se anular. Essa com y vai se anular e vai restar então somente na direção de x o resultado. Então, eu sei que da minha equação que eu reduzi aqui anteriormente, que tem componente em x e em y, o de em y, já que as minhas dimensões são infinitas, não é de interesse. Eu vou trabalhar somente com as minhas dimensões em x. Ou seja, aqui, ó, meu d é de x, que vai ser simplesmente, ó, esse componente aqui do meu equacionamento, meu módulo na direção de x. Voltando ele aqui, eu agora vou integrar em todo o meu plano, ou seja, eu vou pegar esse incremento de área aqui e vou chegar ele de menos infinito até mais infinito, percorrendo toda a minha placa de dimensões infinitas. Essa minha equação, eu consigo perceber que aqui eu tenho algumas constantes, por exemplo, x, do ponto de vista dessa equação em y é uma constante, meu ρs, 2π é 0. Desculpa, gente, que minha câmera caiu aqui. Não se assustem. Continuando. Eu tenho que essa integral de dy dividido por y, um polinômio tendo y ao quadrado dentro, é uma integral tabelada que dá de arco tangente. Resumindo tudo, eu consigo chegar nesse valor aqui para o meu x. Ou seja, eu não vou depender nem mesmo, eu não vou ter nenhuma variável. É tudo constante, se os senhores perceberem. Eu não dependo de x, nem de y, muito menos de z. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, então, que essa nossa superfície ela vai gerar um campo que é uniforme. Ou seja, ele tem módulo, direção e sentido constantes numa direção que é normal à minha superfície. Ou seja, ela é perpendicular à minha superfície. Posso dizer, então, que o campo dessa minha carga ela vai ser dado pela minha densidade de distribuição da minha carga na minha superfície, dividido por 2 vezes E0. E0 é a permissividade do meio, no caso do vácuo. Na direção de x, por quê? Porque eu estou no plano YZ. E quem que é perpendicular ao plano YZ é meu vetor na direção de x. Ou, num caso genérico, eu tenho que esse meu campo elétrico ele é dado por ρs dividido por 2E0 vezes um AN, um vetor unitário na direção normal a essa minha superfície. Esse tipo de representação de placas ele é muito comum quando exercícios ou informações estão querendo tratar para a gente de um campo uniforme, porque uma placa ela vai gerar um campo uniforme. Quando eu coloco aqui dois campos, ou duas placas de cargas positivas e negativas, a gente tem que, cada uma individualmente, respeita essa propriedade, ou seja, que os campos gerados por eles vão ser ρs sobre 2E0. Só que, por ser positivo ou negativo, meus sentidos vão estar diferentes. Então, quando eu tenho uma placa positiva em paralelo com a placa negativa, eu tenho aqui um reforço do meu campo elétrico, ele é maior do que se fosse só uma dessas placas,
sai do positivo e vai para o negativo, e ele é uniforme ao longo de toda a extensão dessa placa. Isso é muito utilizado em capacitores que vão acumular energia na forma de campo elétrico. Só que ele não tem dimensões infinitas, é claro. Como é que se faz? Quando a gente vai fazer esse equacionamento do capacitor, que é para aulas futuras, a gente considera placas que estão suficientemente próximas para que a distância entre eles, ou seja, essa pequena distânciazinha aqui, seja muito pequena em comparação com o seu comprimento. Então, ele vai se comportar de forma infinita, apesar de não ser de fato infinita. Mas a gente pode ver que a distribuição do meu fluxo interno continua sendo bem uniforme, havendo distorção somente aqui nas extremidades. A gente vai estudar esse equacionamento com mais detalhes quando a gente for tratar de capacitores. E continuamos na próxima aula.